Meus irmãos em Cristo Jesus, aqui quem vos fala é Bispo Tiago, com um tema muito polêmico. Então segura aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, você que é a favor do meu pensamento. Você que não é, pode dar um dislike, não tem problema nenhum, porque estamos numa democracia. Irmãos, temos visto uma polêmica a respeito de um pastor evangélico chamado Paulo Marcelo. O porquê da polêmica? Porque ele se levantou na contramão do sistema apoiando o Lula. O sistema evangélico, o sistema religioso evangélico tem apoiado o presidente Jair Bolsonaro. E se levanta um no meio deles, que também é um grande líder, e ele se levanta e vai na contramão de tudo isso, apoiando o Lula. E isso gerou uma grande repercussão no meio evangélico e no meio gospel. Quero deixar um texto aqui para não ficar nas minhas palavras somente, que fala assim: ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Isto está escrito em 2 Coríntios 3,17, tá bom? Então, irmãos, o que eu vejo aqui é a primeira coisa que eu quero deixar claro: igreja não é palanque político. Nós não temos que pregar dentro da igreja um homem. Eu quero dizer para você que o Bolsonaro não morreu no Calvário por mim e por você, muito menos o Lula, muito menos o Ciro Gomes, muito menos o André Janones. Eu quero dizer para você que quem morreu no Calvário por nós é Jesus. E dentro da casa de Deus é necessário pronunciar o nome de Cristo e mais nenhum outro nome. E o que temos visto hoje é ser pronunciado o nome do Jair Bolsonaro, ou direita, ou esquerda, ou o que quer que for, dentro da igreja. Isso já é um erro que está acontecendo no meio do povo evangélico. Pregar política dentro da igreja. Igreja é lugar de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma certa feita eu estava dentro da igreja, vendo uma ministração, e um pastor que estava ministrando falou assim, que a esquerda é do diabo e a direita é de Deus. Irmãos, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, que nós estamos fazendo acepção de pessoas. E a palavra do Senhor nos fala que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Então, lado político, irmãos, não tem que ser pregado dentro da igreja, e sim o evangelho de Cristo. E eu vejo, irmãos, dois lados da moeda. Eu vejo um presidente hoje que se diz cristão, mas não tem empatia pelo próximo, inclusive na pandemia mandou o povo se aglomerar, mandou o povo voltar à rotina normal, sendo que estava morrendo milhares de pessoas no Brasil. Como que eu, como presidente, vou falar para as pessoas se aglomerar em meio a uma pandemia? Isso é uma falta de empatia muito grande. Ele sem máscara, que o Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Saúde pedia para as pessoas usar máscara, e ele sem máscara abraçando e beijando o povo. A OMS e tudo mais pedindo para usar máscara, e o cara fazendo totalmente o contrário, sendo uma pessoa rebelde. Nós sabemos que rebelião é pior que pecado de feitiçaria. Isso aí é a Bíblia que fala, não é o Bispo Tiago. Então, irmãos, nós vemos um presidente totalmente desestruturado para estar no poder. Por outro lado, nós vemos Lula com uma par de processos, uma par de problemas. Então, eu posso dizer para você que essa sujeira política não pode estar dentro das igrejas evangélicas. A igreja tem que pronunciar o evangelho. A igreja nasceu para pronunciar o evangelho. E nós vemos que agora falam que o Lula é do diabo e Bolsonaro é de Deus. E eu não vejo isso daí. Eu vejo política entrando na igreja. Eu acho que o Paulo Marcelo, ele veio na contramão, defendendo, sim, aqueles que não são defendidos hoje pelos líderes evangélicos. Quem que não está sendo defendido hoje? A faxineira, o coletor de lixo, o varredor de rua. Aqueles que ganham um salário mínimo miserável que o país paga, ganham e está passando necessidade nesse momento. E o Paulo Marcelo está defendendo esse povo, apoiando o Lula, porque no tempo do Lula esse povo era mais abastado. O Lula, ele pode ter as coisas ruins dele, mas no tempo dele ele acabou com a fome no país. Isso é uma verdade, e a fome voltou. Então, é política, irmãos, é política. E ele está apoiando os menos favorecidos, enquanto
os líderes religiosos, pseudos líderes religiosos de hoje, estão com interesse deles, interesses pessoais, apoiando o Bolsonaro. Mas eu quero dizer, se juntar, irmão, sempre falo, se juntar, R. Soares, Bispo Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Marco Feliciano, e todos esses caras se juntar e falar assim, nós vamos acabar com a fome no país. Eles têm condição. Sabe por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido dentro desses grandes templos evangélicos. Mas o que eles preferem fazer? Eles não querem praticar a caridade e a fraternidade. Mas o que eles querem fazer é viver a vida de luxo que eles têm, andando de jatinho, andando de carro importado, nas suas mansões. E agora querem apoiar um governo ao qual não olha para o pobre. O que eu vejo isso? Tudo isso é um sistema capitalista religioso. E nós temos que ir contra isso aí e de encontro com a verdade. Então, irmão, nós temos outras vias. Eu acho que a igreja não é lugar de pregar política. Política você se prega no YouTube. Você se prega em outros lugares. Não com fake news igual os evangélicos têm feito com o Bolsonaro. Mentido no WhatsApp. Fazendo fake news no WhatsApp apoiando um cara. Não. A política tem que ser feita com a verdade, porque a Bíblia fala, e o Bolsonaro já falou também, que se conhecerem a verdade vos libertará. E a verdade tem que ser ministrada. Não essas fake news que o Bolsonaro tem feito e usado o nome de Deus ainda. Que coisa feia e ridícula. Nós temos outras vias, irmão. Nós temos o André Janones, Ciro Gomes, nós temos o Lula, nós temos o Moro. Temos mais 4 vias grandes. Tem o Dória também, que está vindo. Então, irmãos, o povo de Deus tem que ter liberdade de escolha de quem eles vão votar, porque estamos numa democracia. Então não fica fixado nesses líderes que só estão olhando para o umbigo deles, para próprio benefício. Porque o Silas Malafaia, do jeito que ele está abraçando o Bolsonaro, já abraçou o Lula, já abraçou a Dilma, o Temer e o presidente da Assembleia de Deus, Madureira, do Belém, a mesma coisa. Sempre abraçaram quem vem na frente. Então, irmãos, vamos fixar os nossos olhos o que é melhor para o povo. Porque o povo tem padecido. O dizimista de um salário mínimo, que dá o seu dízimo de um salário mínimo, o dinheiro tem ido para a igreja, mas não tem retornado para benefício do povo. Tem ficado nas mansões desses pilantra gospel. Então vamos abrir o nosso olho e fazer o que é melhor para o povo. Tem outras vias, vote em quem você quiser, mas não venha falar que pastor fulano e ciclano está errado porque está na contramão deles. Então apoie o Paulo Marcelo, acho que ele está certo de fazer a sua política de maneira que ele achar melhor. Porque eles estão fazendo a política para o Bolsonaro, porque ele não pode fazer para o Lula. Estamos numa democracia. E eu acredito muito que esse governo vai cair e o nome do Senhor vai ser glorificado para os mais pobres. É para isso que eu tenho orado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bispo Thiago MC. Procure minha música nas plataformas digital. Gangsta Cristão Thiago MC. Está no Spotify, no Deezer, todas as plataformas. Ou Liberdade para a Periferia, Bispo Thiago MC. Você vai achar e vai me ajudar ouvindo a minha música. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde.